Oi, pessoal, tudo bem? É o Sérgio aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre CSS, SAS, CSS. Agora pegou pesado. No final, o cara já ficou com saudades aqui. Tem diferença de otimização, velocidade? Qual o melhor? O que são essas coisas? É uma dúvida que eu passei bastante tempo tendo. Então, vamos dar uma olhada no que é o CSS, o CASS e o SCSS. Então, trava-língua. Então, o nosso CSS é o Cascading Style Sheets. É a folha de estilo em cascata. É o nosso padrão, é o que a gente tem de início, é a base que a gente está trabalhando, é o que a gente já veio discutindo aqui. Depois, por volta de 2006, quando os projetos começaram a ficar maiores e tal, eles inventaram esse tal de SASS, é o Syntactically Awesome Style Sheets. Folhas de estilo sintaticamente incríveis. E mais recente, mais atual, foi trazido esse SCSS. É o Sassy Cascading Style Sheets. É folha de estilo em cascata atrevidas. Não tenho certeza do que esse atrevidas quer dizer nesse caso. Isso foi uma tradução minha, não tenho certeza se é essa tradução mesmo que era para ter esse SCSS. Vamos dar uma olhada no que esses caras fazem. Então, à medida que essas CSS foram ficando cada vez mais complexos, sites maiores, isso tudo começou a ficar mais difícil de manter. E a partir disso, eles fizeram linguagens tipo scripts, foram feitos scripts para gerar o CSS depois. Então, a gente tem que escrever o nosso código, compilar para gerar o CSS. O CSS vai ser fruto disso daqui. Então, a gente escreve isso daqui e vai ter esse cara aqui de qualquer jeito. Beleza. Então, como eu comentei, o SASS ele já é um pouquinho mais antigo e tem uma sintaxe ali mais parecida com o Python. No entanto, o nosso SCSS ele é um pouco mais recente e ele tem uma sintaxe que eles dizem ser um pouco mais parecida com o próprio CSS. Basicamente, o que muda? Num tem chaves, no outro não. Basicamente isso. Beleza. Então, como o SCSS é um pouco mais recente e tal, eu trouxe aqui uns exemplos de como é que a gente usa o SCSS e de como é que isso funciona, assim, basicamente. Então, um dos pontos que são interessantes usando o SCSS, tu pode declarar variáveis. Hoje, com o CSS3, tu também consegue definir umas variáveis primitivas também para ele já, mas não é tão usual. O que tu faz? Tu usa essa estrutura. Isso aqui parece ser CSS mesmo, mas eu posso declarar algumas variáveis. Então, font stack. Minha font stack é Helvetica e sans serif. E minha cor primária do meu site é hashtag 333. Beleza. Definir essas fontes, posso usar isso dentro do meu CSS, dentro da minha estrutura do SCSS. E quando eu compilar isso, eu vou gerar algo parecido com isso. Eu vou gerar um CSS. Body, fonte 100% Helvetica sans serif. O 100% e aqui a minha variável. Ele só copiou a variável lá de cima para cá. Nesse exemplo pequeno, isso parece não ser tanta vantagem, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma cor que eu tenho que chamar ela em 750 lugares diferentes, que é o caso padrão para um projeto gigante, assim, sei lá, é muito lugar que tu vai usar a mesma cor. Tu define, basicamente para fazer um site, tu define três, quatro cores e são essas três, quatro cores que tu vai usar para tudo. Se tu fugir muito dessas cores é porque tu tá fazendo alguma coisa errada, provavelmente, assim. Então isso é uma mão na roda para fazer a manutenção. Agora, sei lá, eu tenho que trocar a minha cor do meu site. Mudou a cor da minha fonte. O designer pirou e disse que a cor agora não é mais hashtag 333, é hashtag 444. Você vai lá, muda a fonte, compila de novo, pronto. Teu código tá. Teu CSS já tá com tudo alterado e tudo pronto. Esse aqui é o exemplo de variáveis. Outro recurso interessante do SCSS, interessante e perigoso, pode ser perigoso também, é o alinhamento de estruturas. No CSS, vou botar o CSS disso aqui do lado, eu tenho que definir, eu tenho um item de navegação e dentro dele eu tenho um item de UL e eu tenho esse script. Aí tu diz, eu tenho um item de navegação e dentro dele eu tenho um elemento LI e ele vai ter esse comportamento. Eu tenho um item de navegação e dentro
da minha navegação, eu vou ter um link e vai ter esse comportamento. Usando esse recurso de alinhamento do SCSS, eu posso dizer, ó, eu tenho nav, e dentro desse meu nav eu tenho um UL, um LI e um A. Tu define todo mundo dentro desse nav. Tu abriu chaves lá em cima, fechou chaves aqui embaixo. Quando tu compilar isso, vai gerar esse código CSS aqui. Basicamente isso, vai só transcrever para esse formato aqui. Isso começa a ser interessante quando a gente tem muita coisa alinhada, fica mais fácil de dar manutenção. Às vezes a gente tem um nav lá no topo do projeto, aí lá no final vai ter outro elemento que está dentro do nav, e isso para tu começar a procurar os elementos começa a ficar bem difícil. Tu agrupar essas coisas, deixar eles alinhados é melhor. O calcanhar de Aquiles disso, se tu começar, tu tem que continuar tendo aquela ideia de manter isso o mais genérico possível. Se todos os teus ULs vão ter o mesmo comportamento, tu não vai botar dentro do nav, porque senão tu vai começar a botar todo mundo dentro de todos os elementos e tu começa a escrever de novo mais código do que tu escreveria antes. Então tu tem que manter a consciência de manter isso tudo genérico. Outro recurso interessante do SCSS são os módulos. Eu posso ter um módulo base, onde tem uma fonte definida, nele eu tenho um bar e tem algumas coisas definidas. E eu tenho uma outra folha de estilos, chamada style.scss, onde eu quero usar essa base, quero usar as cores que estão definidas lá em cima na minha base, lá no outro arquivo da minha base. Então eu posso usar o @use_base. Aí ele importa esse cara aqui junto e eu posso usar meu base.primaryColor aqui dentro. Posso usar a cor que foi definida lá dentro do base, dentro desse meu outro elemento. E depois isso daqui vai ser compilado e vai gerar um CSS desse estilo aqui. O meu body veio daqui e o meu inverse, que é esse cara aqui de baixo, veio daqui. E ele pegou a cor de um e botou no outro. Então, a gente começa a conseguir fazer módulos, modularizar o nosso projeto também para ficar mais fácil de dar manutenção. E o legal é que ele continua num arquivo só depois, né? Tu tem vários módulos, tem vários arquivinhos pequenos, minha página tal tem tal coisa, isso aqui muda tal coisa, e tu tem um arquivo só. Para quando tu for carregar o CSS, ele fica mais fácil. Quanto menos arquivos tu tem que buscar, melhor, né? Nada mais de criar um arquivo HTML para importar todos os CSS e depois importar esse HTML em outro lugar, é isso? Não precisa mais fazer isso? Eu acho que já não era uma boa prática antes também. Acho que isso nunca foi uma boa prática. Já vi dessas coisas na vida. Também já vi. Isso não quer dizer que tenha sido uma boa prática. Outro recurso interessante do SCSS são os mixins. Eu estou trazendo alguns recursos aqui do SCSS já. O mixing seria tipo funções que tu pode escrever dentro do SCSS. Então aqui tem um exemplo de um mixin, que a gente definiu um mixin para esse tema. A gente definiu um tema para esse cara. E nesse tema a gente definiu que tem uma variável tema aqui que é o dark gray. A gente definiu o background com uma cor e tal. E aí a gente pode, dentro da minha .info, que chamar, include esse theme. Então a gente está chamando esse mixin. Na hora que a gente fez isso aqui, a gente chamou esse mixin. Ele vai executar essa função, só que com esse tema já pré-definido. Ou eu posso passar outra variável para tema, né? Ele vai subscrever, tipo Python mesmo, quando passa um elemento na função. Ou seja, essa parte aqui, esses 3 comandos, eles estão só por esse include. Ele executou, ele faz esse código ali. E isso daí vai gerar, então, esse meu CSS. Em vez de eu ter que reescrever essas 3 partes 3 vezes, eu escrevi uma vez lá e só passei as 3 variáveis. Também ajuda a deixar a manutenção um pouco mais fácil. Tem diferença de otimização, velocidade? Qual é o melhor? Então, independente se tu usar SASS ou SCSS, eles vão gerar CSS. Então, para o usuário final, é meio que irrelevante qual das duas que tu vai usar, porque esses 2 caras vão ser compilados e a velocidade de compilação também não faz diferença nenhuma, porque é o mesmo compilador que compila os 2 caras. Então, basicamente não faz diferença de tu usar eles. O que tu vai usar no teu site mesmo é o teu CSS. Tem um ou outro projeto que usa JavaScript dentro do site para consumir direto o teu SCSS, mas não sei até que ponto isso é usual. Não parece ser usual. As desvantagens de usar um SCSS. Para usar, tem que compilar primeiro. Sempre tu escreveu, tu alterou, tem que ter esse passo de compilação ali no meio. É um passo a mais. Como a gente usa um deploy dentro de um Docker, geralmente esse passo ali, em geral, a gente pode matar dentro desse processo de deploy e não seria grandes coisas, mas teria aquele passinho a mais. E é mais uma ferramenta que tem que aprender, né? Ele tem muitos recursos ali, mas tu tem que parar um tempo para aprender e ver como é que isso funciona.
que a gente tem de vantagem em relação a isso? Ele vai ser mais fácil de dar essa manutenção nessas folhas de estilo, né? Ele vai dar essa facilidade, que é o propósito que ele foi criado. E o CSS gerado ele pode acabar ficando mais compacto do que se tu for escrevendo ele, porque tem alguns recursos ali que ele pode ir otimizando e escrever de uma maneira um pouco mais reduzida. E eu acho que tem o CSS que dá pra tu fazer comprimido, né, também. E aí aqui não é o problema, né? Se tu tem um SAS ali, ou um SCSS, tu tem o fonte disso livre para tu continuar trabalhando, ele só comprime ali no final e bless, assim, não tem perdas para ti, né? Se tu comprime teu CSS, tu tá fazendo tudo em CSS e aquele negócio foi comprimido, pronto, tu não consegue mais editar aquele negócio. E aqui tá o link, então, para quem tiver mais curiosidade, eu acho que é interessante, é relevante dar uma olhada. Esse é o link ali. Depois eu vou deixar disponível para quem quiser acessar. É esse sas-lang.com, que tem o compilador ali do SAS, tem como é que funciona, tem os tutorial de como é que usar isso. Aqui tem um exemplo de como que compila isso. Pode olhar que só pela compilação, tu usa o SAS para compilar. É uma ferramenta. O teu compilador chama SAS. Aí tu bota teu input.scss ou input.sas. A extensão pode ser diferente. E tu vai gerar como output o teu CSS mesmo. Detalhe aqui, interessante. O Visual Studio Code... ele consegue deixar bonitinho o código com SCSS. Ele entende que aquilo é um SCSS, deixa coloridinho e tal para tu ir trabalhando. O SAS não. O SAS, até onde eu testei, pelo menos, naturalmente ele não deixa. Então, ele tem suporte a isso, mas não tem suporte a isso.